Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Eu sou o Thiago, especialista em desenvolvimento mobile, tanto Android quanto iOS. E nesse episódio a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a linguagem Swift. E essa aula é um pouquinho mais punk, vamos dizer assim. É uma aula um pouquinho mais complicada, então preste muita atenção porque a gente vai entrar nos fundamentos mais importantes aqui da linguagem do Swift. E esse fundamento é sobre opcionais, tá? É um dos fundamentos mais exigidos e dos mais importantes que a linguagem Swift trouxe em comparação a outras linguagens, como o próprio Objective-C e outras linguagens mais antigas, né? Um pouquinho mais anteriores à nossa década aqui, tá? Então, o que são opcionais? A gente já aprendeu a declarar, basicamente, propriedades e armazenar dentro de variáveis alguma propriedade, seja o texto, um double, um inteiro, qualquer propriedade a gente já aprendeu a armazenar. Agora, tem propriedades que você pode até alocar um espaço para ela, mas ela não tem nenhum valor dentro dela. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Eu tenho um cachorro aqui e o nome dele é Bruce, tá? Esse é o nome do meu cachorro. Só que eu não tenho um gato. Qual que seria a melhor forma de eu declarar no meu sistema que eu não tenho um gato? Seria melhor eu declarar uma variável cat com uma string vazia? Não, essa não é a melhor solução. Isso aqui seria basicamente um gato sem nome, tá? Ele simplesmente não tem o nome. A melhor forma de a gente declarar e eu dizer para o sistema que eu não tenho um gato seria basicamente eu declarar uma variável cat e passar o tipo dela e pôr uma interrogação depois dentro dela, tá? Quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte: olha, existe um espaço de memória alocado que pode ter ou não um gato dele. Então, nesse caso, eu já atribuo para ele o valor nil. Nil vem de nulo, ou seja, ele não tem nada dentro dele. Existe a caixa lá, o espaço de memória lá do gato, mas de fato não existe nada dentro aqui, tá? Então, essa é uma forma e uma das formas diferentes de você declarar. É diferente de eu declarar apenas a variável e o tipo string sem a interrogação. Nesse caso, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu estou declarando um espaço de memória que precisa ter armazenado alguma informação do tipo texto, só que você precisa armazenar alguma informação tipo texto. Não pode deixar vazia, não pode atribuir valores nulos para ela. Você precisa dizer alguma coisa para ela. Nesse caso, como eu não tenho um gato, eu vou marcar ela como nil, tá? Então, essa é a diferença. Nil vem de nulo e opcionais é quando você quer declarar que aquela variável é opcional. Ela pode ter ou não ter algum conteúdo. Ela pode ter ou não ter um inteiro. Ela pode ter ou não ter uma string. Ela pode ter ou não ter um double armazenado, tá bom? Então, vamos começar a brincar com esse cara aqui, tá? Deixa eu apagar aqui essas declarações e vamos fazer o seguinte. Eu vou declarar agora, por exemplo, vamos apagar tudo aqui, ó. Vou declarar um cachorro, uma variável dog, do tipo string, tá? E aí, possa ser que eu tenha um cachorro ou não. Então, nesse caso aqui, eu sei que eu tenho, eu vou guardar o nome dele aqui, ó, como Bruce, tá? Então, ali eu declarei o espaço e aqui eu armazenei a variável. E eu vou imprimir aqui, por exemplo, o dog. Vamos tentar imprimir esse cara aqui, ó. Aqui a gente vai declarar com os dois pontos, tá? Então vamos rodar e aí ele vai imprimir aqui, ó. Você viu que ele imprimiu ainda como opcional, ele ainda é um valor opcional, ele ainda não sabe se esse conteúdo tem alguma coisa válida dentro dele, tá? E aí a gente vai precisar depois fazer os recursos para a gente descompactar essa variável, tá? Vou te dar outro exemplo aqui também com números inteiros. Por exemplo, eu vou declarar o resultado aqui, ó, do tipo inteiro, que pode ser opcional ou não. Nesse caso, eu já vou guardar o número 30 para ele e vou imprimir também o resultado marcando ali. Então, a gente tem um opcional também do tipo inteiro, tá? É a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Agora, se eu mudar aqui o result para nil, porque eu marquei que ele pode esperar valores nulos, eu vou imprimir agora o result logo abaixo para ver o resultado que ele aparece. Tá vendo? Ele imprimiu nulo aqui, ok, por enquanto está tudo bem. Só que, imagine o seguinte, eu não quero que ele imprima na saída a palavra opcional, eu quero que ele imprima o conteúdo dentro, armazenado, em algo que era opcional. Então, por exemplo, para imprimir o nome do meu cachorro ali, eu vou usar o nome da variável e usar exclamação. Esse ato de usar exclamação é o ato de eu descompactar o conteúdo de um opcional, tá? Então aqui eu vou pegar o valor que está dentro armazenado naquela caixa, tirar para fora e mostrar o resultado efetivamente. Só que aqui tem um pequeno perigo, tá? Quando a gente faz isso. Deixa eu apagar esses resultados aqui, porque você entendeu a lógica quando é inteiro também.
se a gente pegar o dog agora e atribuir new para ele, ou seja, eu tirei o meu cachorro, certo? Eu não tenho mais o cachorro, e aí eu vou imprimir aqui de novo o conteúdo de dentro da variável dog. Nesse caso, se eu tentar descompactar algo que não exista mais, ele vai dar um erro de execução, ele vai travar o meu programa. Por quê? Porque você está tentando acessar uma variável que não tem mais nada dentro dela. Você deu um new para ela, ou seja, você tirou o conteúdo de dentro dela e agora você quer acessar o conteúdo dentro dela. Ela não existe mais conteúdo. Então, se você usar exclamação, é uma forma de você descompactar, mas também é uma forma insegura de fazer isso. Então, tome cuidado com o exclamação, tome cuidado com a descompactamento forçado. A gente chama de descompactamento aí o unwrap em inglês, né, forçado. Como é que a gente faz isso de forma segura sem dar crash do meu app, sem travar o meu aplicativo? É simples, a gente usa o conceito de if-let. A gente vai guardar numa outra variável o conteúdo caso ele tenha conteúdo. Por exemplo, aqui, ó, antes de imprimir todas as variáveis, eu vou fazer o seguinte, ó, if-let, eu vou chamar ele de unwrapped, que é o descompactado dog. Cachorro descompactado, tá? Então, recebe o que está dentro do dog. E aí sim eu vou imprimir o unwrapped dog, tá? O que a gente vai fazer? Vamos tentar rodar essa linha de código. Você viu que ele imprimiu o Bruce? Por que ele imprimiu o Bruce? Ele imprimiu o Bruce porque, de fato, tem um conteúdo, existe um cachorro Bruce morando aqui no meu programa. Agora, se o Bruce não está mais, se eu colocar o new aqui, ó, e tentar rodar, como a gente está usando condições ifs, ele não executa o conteúdo de dentro desse if e também não dá pau no meu aplicativo, tá? Então é importante a gente usar o if-let para a gente descompactar variáveis e conteúdos de dentro de opcionais para fazer isso, tá? Essa é a forma mais segura da gente descompactar essas propriedades, essas variáveis alocadas. Agora, existe um jeito de eu fazer um número padrão, alguma coisa que eu quero imprimir, mesmo que eu não tenha conteúdo lá. Como é que eu vou fazer isso? A gente faz o seguinte, eu vou apagar aqui só para a gente ter a referência. E agora eu vou imprimir, vou dar um print do dog, tá? Como ele é um opcional, eu posso usar uma interrogação duas vezes e passar um valor padrão aqui. Por exemplo, eu não tenho cachorro, tá? Vou tentar imprimir e ver o que acontece. Nesse caso, ele vai imprimir o Bruce. Por quê? Porque o Bruce é um conteúdo que está dentro de um opcional do tipo string. Se o dog agora vier nulo e tentar rodar, ele não vai dar crash necessariamente. Ele vai simplesmente mostrar o valor padrão caso aquela variável não tenha nenhum conteúdo para ser mostrado. Então, essa é a diferença de opcionais. Você vai praticamente usar o tempo inteiro na linguagem Swift opcionais para você declarar situações onde você vai esperar uma propriedade e situações que você não vai esperar uma propriedade. Tiago, me dá um exemplo de um lugar que eu posso esperar uma propriedade e um lugar que eu não posso esperar uma propriedade. Por exemplo, imagine que você criou um app agora do zero, não tem nenhum usuário usando o seu aplicativo, zerado mesmo. Automaticamente, o número de usuários no seu aplicativo agora é new. Você não tem usuários ainda, tá? O que você pode fazer é verificar e mostrar uma mensagem. Ainda não temos usuários nesse app, por exemplo. A partir do momento que ele tiver usuários, aí ele não é mais opcional, né? Ele ainda é opcional, mas ele ainda tem usuários agora alocados ali. Aí você vai imprimir o nome do usuário, por exemplo, tá? Então, opcionais é para isso, é para você ter a segurança maior quando você quiser ter referências de objetos new, tá? E em tempo de compilação, ele vai evitar que você cometa erros e realmente rode o aplicativo e cause esses erros. Tome cuidado com a exclamação, use com frequência não, com cuidado, porque ela pode dar crash no seu projeto, caso você esteja utilizando eles, tá? Volte essa aula, assista ela de novo, faça com calma, porque os opcionais são conceitos fundamentais da linguagem Swift, e é importante você ficar ligado para esses conceitos, porque você vai usar muito esses caras aqui. Faça os mesmos exemplos que eu, cometa os mesmos erros que eu, brinque com esse cara aqui para você se familiarizar com a linguagem e com esse conceito de null, né? Ele chama de null, mas seria null também. Em algumas linguagens a gente chama de null também, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, deixe seu gostei, não esqueça de deixar seu comentário, dizer o que você está achando dessas aulas e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda bastante aqui meu canal e meu trabalho pelo YouTube. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.